As pragas do Egito são um dos eventos mais emblemáticos e misteriosos da história bíblica. Hoje, vamos explorar o que você não sabia sobre essas pragas, e como elas foram muito mais do que simples catástrofes naturais. Prepare-se para uma jornada repleta de simbolismos, mensagens ocultas, e a batalha espiritual que abalou o Egito e marcou a história do povo hebreu. No contexto histórico, os hebreus estavam vivendo como escravos no Egito, sofrendo sob a opressão do faraó. Cada praga, enviada por Deus, foi uma resposta direta à teimosia do faraó, mas também uma mensagem poderosa para confrontar os deuses egípcios. Vamos entender isso em detalhes. A primeira praga foi transformar as águas do rio Nilo em sangue. Isso não foi apenas uma calamidade ambiental. O Nilo era visto como a fonte da vida para os egípcios, e era associado ao deus Api, considerado o provedor das cheias do rio. Transformar o rio em sangue foi um ataque direto à sua crença na divindade do Nilo. A segunda praga trouxe uma invasão de rãs, algo que pode parecer curioso, mas tinha um significado profundo. Heket, a deusa egípcia da fertilidade, era frequentemente representada com a cabeça de uma rã. A abundância desses animais, que rapidamente se tornou um incômodo, simbolizava a fragilidade do poder de Heket diante da soberania de Deus. A terceira praga trouxe piolhos, afetando tanto humanos quanto animais. Essa praga era um ataque à pureza ritual dos sacerdotes egípcios, que se orgulhavam de sua limpeza. Incapazes de realizar seus rituais, eles foram desmoralizados diante de sua própria gente. Na quarta praga, enxames de moscas invadiram o Egito. Essa praga não apenas causava desconforto, mas também atacava o deus Khepri, associado aos insetos. Mais uma vez ficou claro que o Deus de Israel era soberano sobre tudo. A quinta praga foi uma doença mortal que matou os animais dos egípcios. Isso atingiu diretamente a economia do Egito e confrontou deuses como Apis, o touro sagrado, e Hathor, a deusa representada por uma vaca. A sexta praga trouxe ulcerações e feridas nos corpos dos egípcios. Isso não apenas causava sofrimento, mas também expunha a incapacidade dos deuses egípcios de proteger seu povo. A sétima praga trouxe uma tempestade de granizo misturado com fogo, destruindo plantações e causando pânico. Essa praga confrontou diretamente Shu, o deus do ar, e Nut, a deusa do céu. A oitava praga foi uma nuvem de gafanhotos que devastou o que restava das plantações e deixou o Egito à beira do colapso. A nona praga trouxe trevas por 3 dias consecutivos. Isso foi um ataque direto a Ra, o deus do sol, que era um dos deuses mais importantes do Egito. Ao mergulhar o Egito na escuridão, Deus mostrou que sua luz era insuperável. E então veio a 10ª e última praga, a mais devastadora de todas. A morte dos primogênitos do Egito foi um golpe mortal não apenas para as famílias, mas também para o próprio faraó, que era considerado um deus. O sangue do cordeiro nas portas dos hebreus marcou a diferença entre os que obedeciam a Deus e os que desafiavam sua soberanias e os que desafiavam. Cada uma dessas pragas não foi aleatória. Elas atacaram diretamente os pilares da cultura e da religião egípcia, provando que o Deus de Israel era maior do que qualquer outra entidade adorada na época. Moisés foi o instrumento escolhido para levar essas mensagens ao Egito. Ele enfrentou o faraó com coragem, mas também com humanidade. Em vários momentos, Moisés demonstrou emoções como dúvidas e medo, mas nunca deixou de cumprir o que Deus ordenou. Enquanto as pragas se desenrolavam, o coração do faraó endurecia cada vez mais. Ele não estava apenas resistindo a Moisés, mas tentando proteger sua própria imagem como uma divindade diante de seu povo. No entanto, a cada praga ficava claro que nem ele nem seus deuses tinham o poder que afirmavam possuir. O êxodo do povo hebreu não foi apenas uma vitória física, mas também espiritual. Foi a prova de que Deus está acima de todos os poderes terrenos e sobrenaturais. As pragas do Egito carregam lições atemporais sobre fé, obediência e a soberania divina. Elas mostram que, mesmo diante das maiores adversidades, Deus sempre cumpre suas promessas e protege aqueles que confiam nele. Qual dessas pragas mais chamou sua
Atenção, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essas histórias incríveis.